Rapaziada, beleza? Parloca aqui na área, viu? Uma galera me perguntou, duas pessoas por sinal, né? E mais um amigo sobre dúvida de como configurar o Yuting. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas acho que não ficou muito didático, né? Então eu vou mostrar como configurar o Yuting, rapaziada. É muito simples, cara, é muito simples. Primeiro, vocês não podem usar Mozilla. Pode usar tanto o Opera, como pode usar o Chrome, ou como pode usar o Edge, né? Vou usar o Chrome, que é o que eu mais gosto, né? Então você clicou aqui, você coloca Yuting, né? Aí você vai entrar na página do Yuting, você vai entrar no Utility, né? Yuting Utility, né? Que é isso aqui. O meu já está marcado aqui, que já entra direto. Você vai pegar esse daqui que é o recomendado e vai abrir. Tá vendo? Então, para vocês terem uma dúvida, olha lá, Chrome, Edge e Opera, certo? Então, abriu ele, né? Então, você vai ver aqui, ó, dispositivo encontrado, né? Vai dar concluído. Ok, ele reconheceu o meu dispositivo, certo? Aqui você pode criar vários profiles, né? Eu uso no Typing Mod, que é o modo principal, que é o perfil digital mesmo, padrão, né? Então, eu só uso esse mesmo, né? E deixo aqui os que vieram junto, que eu não mudo, né? Então, eles estão aqui, eu nem uso, não mudo, né? E esses perfis aqui, eles vão ficar num atalho, certo? Então, você vai vir aqui em configurações, esse é o primeiro passo. Aí você pode pôr tema claro, escuro, ou sincronizar com o Windows, como tá seu Windows, né? É um jeito. Aí você vai pôr a sua linguagem, configurações de teclado, né? Você pode pôr controle de Xbox, controlador clássico. Eu não uso nada, porque eu não uso o analógico dele, porque eu tenho o controle para jogar jogos de carro e de luta. Então eu não deixo isso daqui. Isso daqui vai pouco influenciar, por exemplo, em Fortnite, em Counter-Strike, né? Daí você vai ter que criar totalmente uma chave, né? Baseado para simular um controle, né? Eu acho besteira porque o Hall Effect ele tem atuação, então você consegue andar na diagonal sem o gamepad, né? Então o clássico aqui eu não recomendo, né? É o que eu não recomendo. O controle Xbox, se você souber configurar pelo menos ali o A, o D, o W e S é legal, né? Porque você vai conseguir andar mais na diagonal ali, né? Mas é mais legal para jogo de carro e de luta. Você precisa andar mais devagar, tal, né? Então ele vai simular o analógico do controle, né? Eu basicamente não gosto porque eu consigo já andar na diagonal dosando o W com o A, né? Por ser Hall Effect, então eu uso sem gamepad. Além do que eu tenho um controle instalado aqui que eu uso para jogo de corrida e de luta. E se você colocar o controle Xbox aqui, ele vai bugar, né? Ele vai bugar, né? O comportamento do inlock eu ponho regular, né? Do Numlock, né? Isso daqui é mais para quem usa Mac. Modo suspensão de RGB. A partir de 10 minutos ele começa a escurecer, 20 minutos ele desliga, mesmo se o meu tiver ligado, entendeu? Mesmo se o meu computador tiver ligado. Então eu deixo ele nesses tempos, que você pode regular do jeito que vocês quiserem, rapaziada. Tanto faz, né? Aqui tem o guia, né? Se tiver qualquer dúvida aqui, ó, principalmente para aprender a mexer para simular o controle de Xbox, que eu não gosto, né, mas dá para fazer. Aqui atualização, você sempre verifica se é a última atualização. E aqui resolução de problemas, né? Aqui ele vai ensinar você a restaurar de fábrica, por exemplo. Se você trocar as keycaps, isso daqui vai recalibrar ele, né? Então você troca as keycaps, aí ele vai ensinar você. Você vai ter que tirar o fio, apertar FN Del, né? Ele vai ensinar e aí você reconecta. Ele vai apagar, você vai ter que ir no Windows e reconhecer o teclado ali numa entrada diferente. Então basicamente é isso, certo? Aí aqui você tá tudo do jeito que você quer, você dá ESC, né? Então vamos começar, ó. Por exemplo, ó os Typing Mod, ó. Aqui é o Typing Mod de corrida, aqui, perdão, aqui é o Rapid Tag Mod, aqui é o jeito mais rápido que eles indicam para jogo de FPS. Então você pode usar, só se apertar aqui, né? Ele fica aqui, por exemplo, lá, eu vou mostrar depois onde ele fica. Racing Mod, aqui, ó, tá vendo? Ele simula o gatilho, né? E o L e os botões. Então você pode criar uma simulação de lateral esquerdo e direito, né? E Mix Movimento,
que ele vai mixar os movimentos, né? Então eu uso o Type Mod, eu desligo tudo isso aqui, eu não ligo muito, né? Eu acho que não vira, eu uso o controle, então eu deixo no Gamepad ligado, certo? Então aqui a gente já fez isso. Aqui a gente tem a cor do teclado. Escolha uma pré-configuração, eu uso estático. Aí pode pôr acionada a camada de efeito RGB, que é quando você apertar o FN1, FN2, ele muda as camadas de efeito. Aí seleção de efeito, né? Você pode pôr estático com seleção de efeito onda, né? Ou adicionar uma seleção de efeito aqui junto, né? Certo? E aqui parâmetros de efeito, cara, eu nem uso isso daqui, certo? Eu nem uso, né? Nem uso essa parada aqui. Então, é basicamente isso para iluminação. Eu deixo no 100%, né? E aqui você pode adicionar camada também, tá vendo? Camada de iluminação, que daí vai ser os efeitos RGB. Eu deixo padrãozão, camada principal aqui, acabou, rapaziada. Mas aqui você pode reinar e deixar várias camadas. Por exemplo, quando você está jogando um FPS, botar numa outra camada aqui. Cara, você pode mexer do jeito que quiser, né? Aqui tem o desempenho, cara. Aqui é uma das coisas mais importantes. Eu deixo, por exemplo, o Rapid Trigger ligado para todas as teclas. Eu não uso o modo Taishon, né? Então minha velocidade está menos 2 ms agora. Por exemplo, menos 2 ms, ele está respondendo muito rápido, né? Ele está respondendo a praticamente 0,4, 0,5 mais ou menos, né? De velocidade. Então tá muito rápido, né? Então assim, já tá muito rápido o atraso dele, né? Por ser menos 2 ms. Tá coisa de milissegundos. Então, para deixar RGB mais bonito, não vejo necessidade, eu deixo isso desligado, né? Aí eu não consigo mudar as cores do jeito que eu gosto, o RGB vai ficar limitado, eu não mexo, né? Aqui, cara, você põe o ponto de definição, que você vai atuar as teclas, então todas as teclas elas estão atuadas de um jeito, e as que eu configuro independente tá de outro. Então o ESC, o Caps, o Windows, né? Por exemplo, espaço, tá vendo? Então tem teclas com 2 e teclas com 3, né, de atuação. Né? Então aqui ele vai falar, todas as teclas estão com essa ativação, menos a ESC, Backspace, o pontinho aqui, Caps, Enter, Windows, Spacebar, certo? Aqui eu coloco aqui para configuração avançada, então tanto o meu pressione como o meu solte eu coloco em 0,5, todas as teclas, eu não deixo independente por causa de memória muscular. Você pode deixar isso daqui sem, só o Rapid Trigger mesmo, numa só, né? Ou só em uma, por exemplo, não colocar em configurações avançadas aqui, né? Se ligar aqui, ó, ele vai ficar uma tecla só. Então, uma só valendo ida e volta. Então, eu poderia deixar isso ligado, porque tanto o meu pressione como o solte é diferente, né? E aqui nos avançados, rapaziada, você deixa aqui, ó, sensibilidade de movimento para cima e para baixo separadas. Então, a hora que eu tirar aqui, você só tem uma sensibilidade. Aí você vai escolher uma só. Então, eu poderia deixar isso aberto, mas eu prefiro deixar aqui separadinho. E aqui você deixa sempre desativado, para ter melhor desempenho dele. Ó, quando o ativado, o Rapid Trigger, termina quando a tecla é liberada. Ou seja, na verdade você praticamente perde, né, a volta dele. Então quando você liga aquilo lá, a tecla só reseta quando você volta, né? Com aquilo desligado, que é o que vem de fábrica, né? Por padrão tá desativado, você pode apertar a tecla, soltar um pouquinho, ela já desativa. E reapertar, que a intenção disso, né? Você não precisa soltar ela inteira para resetar. Você pode estar ali estreifando, ela vai estar sempre usando. Você não precisa tirar ela inteira para resetar. Isso facilita, por exemplo, se você tiver o solte muito alto. Então, o solte, se eu tiver aqui no 1, né, ou se eu usar a tecla no 3 e o solte no 2, e aí você não soltar ela inteira e reapertar, ela não vai fazer a função, entendeu? Porque precisa desse 0,5 para soltar. Então quando você usa as teclas muito altas, né? Por exemplo, como se fosse um teclado normal, que eu acho que ninguém faz isso, mas está aqui, então seria interessante deixar isso ligado, né? Porque imagine se essa tecla aqui está no 3, por exemplo, meu ESC, né? Ou Caps Lock, né? Que são teclas que eu uso mais para trabalho, né? São teclas que eu uso para, como se diz, para produtividade, né? Tirando o Backspace, né? Que eu uso aqui o poder do LoL e para pular tanto no CS
como no Fortnite, que é para escalar a parede também. Então, por exemplo, que nem aqui minha tá no 2, eu apertei 2. Então, ela vai 2 milímetros para me acionar. Quando eu solto 0,5, né, ela já solta. Ela já desatualiza, né? Ela já solta. Aí eu já apertei 0,5, ela já vai reapertar. Então o pulo fica muito rápido. Então o meu primeiro pulo é um pouco demorado, depois os outros pulos eu consigo ter uma atuação muito rápida. Mas imagine, por exemplo, se eu preciso do Black Space apertado, né? E aí eu quero soltar um pouquinho e não quero que ele pare de andar, né? Porque eu preciso desse espaço. E aí, por exemplo, eu ponho ele aqui no 1 ou no 1,5, certo? Se eu tô no 1 e reaperto, ele não vai valer. Eu tenho que soltar ele inteiro, né? Então eu tenho que soltar o backspace inteiro para ele voltar a atualizar de novo, né? A voltar a pressionar de novo. Então, como eu uso baixo aqui, e eu quero o teclado mais expansivo possível, né? Então eu uso 10505, você deixa isso daqui desligado e isso ligado, né? Aqui eu poderia deixar os dois desligados porque o meu pressione e solte estão do mesmo jeito, então tanto faz. Aqui, rapaziada, que a grande dúvida é remapear, né? Cara, a camada principal, normalmente você usa padrão. Você põe camada principal e põe padrão. Padrão o que é, rapaziada? O normal. QWE e tal. Mas, por exemplo, você pode pôr função, ó. Então aqui é a função. Você pode pôr na camada principal. Você pode usar esse tipo de layout. Tá ligado? Você pode usar esse tipo de layout. Eu não sei que tipo que é. Talvez se é russo, né? Se é o chinês que usa, algum povo aí que usa, ó. Então ele muda algumas teclas, ó. Tá vendo? Ele mostra as teclas que estão modificadas, ó. Certo? Né? Você pode pôr aqui um teclado que eu não sei, 1337. Tem uns números aqui no meio, rapaziada. Eu acho que isso é para programador, sei lá, né? E tem uma tecla que é tipo essa daqui, que é tipo o alfabeto, né? A, B, C, D. Cara, eu uso o padrão, que é o ANSI, né? Padrão ANSI de digitação, que é o que a gente tá acostumado. Daí, por exemplo, na camada 1, né? Por padrão, ela vem aqui, camada 1, eu uso função, tá vendo? Essa camada. Você insere essa camada aqui, que normalmente é a função dele, certo? Né? É a função dele, certo? Mas eu modifiquei. Então a minha camada 1 é essa aqui, ó. Então tá vendo? A camada 1 é essa padrão. E eu coloquei essa. O que eu mudei? Eu tirei do Caps Lock o F2 e coloquei aqui para barra, certo? Né? Eu coloquei a calculadora no FNG, coloquei o F6 no FNH para ir para a barra de endereço, em vez de ficar lá em cima, fica mais fácil aqui para mim colocar a mão, quando eu aperto o F1 e ele. Coloquei o F1, o Del, né, no Z, então fica mais fácil também para deletar. E coloquei a barra invertida no Q. Então se eu aperto F1, Q. E a camada F2 eu apaguei, certo? Totalmente, e deixei só o Keylock. Então o que eu faço? Eu aperto F1, abro o F2, então eu aperto F1, F2, né? Aperto o F1, deixo segurado, aperto o F2 e automaticamente eu aperto o Windows. E aí ele vai desabilitar o Windows. Então eu só deixei isso na camada F2, certo? Então, cara, como que faz para inserir? Só colocar aqui, ó. Coloca a tecla, coloca o C, ó. Essa tecla vai virar C. F1C porque tá na camada 1. Aí eu aperto com o direito, eu deleto, certo? Aí supondo, camada F2, eu quero inserir aqui a calculadora. Por exemplo, eu venho aqui e coloco, cara, calculadora, onde que tá? Calculadora, caracteres especiais, calculadora, né? Então eu aperto aqui, ó, por exemplo, né? Então vai ficar no F2, né? Ó, o F1 não mexeu, F2. Então eu venho aqui, aperto F1, né? Apertei aqui F1, apertei F2, fui para a camada 2, a calculadora tá aqui no C. Então F1, F2, C, vai abrir a calculadora. Cliquei com o direito, apagou. Certo? Então eu só deixo o Keylock para travar o Windows. Então eu aperto o F1, né, aqui, apertei o F2 e apertei o Windows. Ele trava e desabilita o Windows. Correto? Então a gente tem isso, né? Basicamente, ó, ele já pediu para salvar. Por exemplo, eu não salvo, é só apertar aqui e pedir para sair. Ele não salvou. Aí eu entro de novo, né? Se você quiser, você muda ali e salva. Então não tem problema nenhum, né? Olha lá, voltou ao normal, olha lá, reconheceu, remapeei, ó, voltou ao normal, o meu padrão que eu uso, né, ó, tá vendo? Ele não adicionou, porque eu não salvei aqui o teclado. Sempre quando você faz uma modificação, vai vir salvar teclado, certo? E aí, rapaziada, quando vocês pensam assim, pô, Parloca, mas por que o seu, aqui
quando você pega o teclado aqui, tá esses MTs, né? MT, rapaziada, é aqui, teclas avançadas, né? Alguns tipos de teclas avançadas, por exemplo, né? A taxa de tickets, que aqui é 300 ms, 600 ms, sem taxa. Sem taxa, praticamente, cara, você dá um toquinho e já vai ter a resposta. Então, o padrão é 300 ms, né? Que é 30 de taxa. Que é um padrão que você vai apertar e ela vai contar até um segundo, ela vai exercer esse MT, certo? E aqui, rapaziada, tem vários tipos de tecla avançada que você pode fazer o perfil. Então, o que é aqui? Tá vendo? Você pode inserir em qualquer camada esse perfil, e aí, por exemplo, se inserir na camada 1, você vai ter que apertar o F1 e essa tecla. Na camada principal, que é o mais indicado, é só você colocar no maisinho qual tecla você quer, e ele já vai reconhecer. Ou até no F2. Você pode colocar uma dessas teclas no F2. Por exemplo, você aperta F1, F2, e aí insere aqui ela apertada para abrir a câmera, né? Por exemplo, né? Mas eu acho que não tem praticamente função isso daí, porque, mano, vai ficar muito complicado apertar 3 botões, né? Então, essa daqui é mais para a camada principal mesmo, pra você usar na camada principal. Aí é muito fácil, rapaziada. Por exemplo, ó, eu quero inserir alguma coisa no C. Eu aperto aqui, ó. Eu posso pôr o DKS, posso pôr o MT ou posso pôr essa trava aqui, né? O DKS, cara, ele vai ativar diferentes funções. Se eu não me engano, 4, 3. Você pode pôr quantas funções você quer. O mod tap é 2 funções. É aquilo que eu falei. Você dá um toquinho, ele vai reconhecer a tecla primeira. Você deixou apertado, daí nesses milissegundos que você tem de atuação, ele exerce uma outra função a tecla, que é deixar ela apertada, certo? E aqui é na verdade como se fosse o caps lock. Então, se apertou a tecla, ela exerce uma função. Se apertou de novo, ela volta à função normal. Então, é a mesma coisa. Você está digitando, você aperta o caps lock, vira a tecla alta. Apertou, vira a tecla baixa. Então, você pode pôr, por exemplo, no A. Você aperta EA. Se aperta o A, ele vira delete. Entendeu? Você deixa como se fosse em caixa alta, certo? Eu basicamente só uso o MT nessas 2 teclas, né? Então, na N eu uso como se fosse um F4 e vou explicar por quê. E na espaço aqui eu uso como se fosse o Del, né? E o que ajuda isso na produtividade? Para isso, rapaziada. Por exemplo, ó, eu tô aqui, né? Então eu entro no Google, por exemplo, ó, Google, né? Então eu não precisava, como o teclado não tem F1, eu precisava apertar o quê? Alt Fn4. Aí eu fecho ele, certo? Né? Aqui, como eu configurei o meu N F4, eu aperto Alt, deixo o F4 pressionado, certo? Então, tá vendo que se eu apertar o N, ó, ele vai fazer papel de N. Então, se eu posso até deixar, se eu deixar o N apertado, ó, ele não vai fazer N, entendeu? Porque ele tem função de F4, entendeu? Tô apertando o N. Se eu deixar ele apertado, ó, ele para de funcionar, certo? Ó, né? Por quê? Porque ele virou função de F4. Daí, se eu apertar o Alt e N, ó, ele não vai fazer a função. Ele continua fazendo N, ó. Só que se eu deixar Alt, deu tempo, ele entra como F4. E aí eu posso pôr, por exemplo, se você quer que seja um pouco mais devagar, você bota 60 ms. Se você quer que seja instantâneo, você tira. E se você quer que seja um padrão, que é o padrão utilizado ali, mais ou menos de 1 segundo segurando, né? Que, ó, que não vai atrapalhar nada da digitação, só que se você segurar, ele passa a ser isso, né? Então, ele vai atuar como F4, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, ó, o N, né? Por exemplo, o N eu não vou conseguir pôr um monte de N, que nem o M, ó. Tá ligado? O M eu consigo, ó, só deixar apertado, né? O N não, eu tenho que ficar apertando. Então, perde essa função, né? Mas você ganha produtividade, por exemplo, de Alt, não precisa apertar várias teclas ao mesmo tempo, né? Apesar do que o N eu não uso para nenhum jogo, né? Então, assim, e se algum jogo eu preciso usar, eu só dou um clique, eu não preciso deixar apertado. Então, é uma tecla que eu usei mais para produtividade e eu não tenho nenhum jogo para usar. E aqui a barra, mesma coisa, rapaziada, ó, tá vendo a barra? Né? Se eu deixar a barra apertada, ó, ela perde a função. Eu tenho que ficar apertando ela devagar. É diferente do outro botão aqui, ó, tá vendo? Esse daqui vai embora. Só que qual que é a vantagem disso daqui? Por exemplo, eu teria que apertar FN backspace. Ele usa como del, tá vendo, ó? Né? Ou aqui, backspace, ele vai apagando daqui, né? Certo? Ó. Aí é só eu apertar a tecla, certo? Ó. Então eu apertei aqui, ó, certo? Aí eu vim pra cá, eu só aperto a barra
a tecla de barra, ó, se eu apertar ela, ela vai fazer isso. Deixei apertado, ó, ele usa o del, tá ligado? Certo? Então, por exemplo, se eu salvar um arquivo, por exemplo, aqui, né? Um arquivo, vamos pensar aqui, ó. Esse arquivo aqui, por exemplo, de captura de tela, né? Eu tava vendo no meu foninho aqui. Então, você abriu uma captura de tela que tá o fone, né? Então, por exemplo, para mim deletar isso daqui, por exemplo, como não tem del aqui nesse teclado, eu teria que apertar FN, backspace. Aí usou como del, certo? Né? Só que eu posso nem precisar, tô digitando, tá em cima daqui, eu só aperto a barra, ó. Deu os 300 ms, os 30 de teste de taxa bits, ela volta. Né? Entendeu? Não preciso fazer nada. Mesma coisa, por exemplo, aqui nem eu deixei FNG, abriu a calculadora. Alt N, usou como Alt F4, né? Então, assim, fica muito bom para produtividade, né? Essa função. Por exemplo, eu também tenho aqui a função, por exemplo, que eu tô aqui, né, na função, por exemplo, Google, né? Aí, por exemplo, eu tô digitando alguma coisa que é parloca, né? Vamos pôr parloca, né? Daí eu falo, pô, quero ir para a barra de endereço, certo? É o FN6, certo? Mas como eu configurei, eu posso botar, por exemplo, no MT alguma coisa. Aí eu só deixaria apertado e já ia, né? Por exemplo. Agora, por exemplo, eu configurei FNH, porque fica mais fácil do que eu buscar o 6 lá dentro, né? Então o FNH usa a função de barra de endereços, né? E eu poderia usar isso também até no MT. Por exemplo, usar o MT, que eu deixo aqui, né? Por exemplo, eu poderia colocar um MT, aqui uma tecla que eu não uso, por exemplo, né? MT, vírgula, que é uma tecla que você não vai ficar usando, né? Por exemplo, aqui o MT vírgula, né? A vírgula você não vai ficar usando aqui, isso daqui, um monte de vírgula, né? Então você aperta uma vez só. Aí quando eu apertasse ela, desse os 300 milissegundos, automaticamente exerceria essa função de Alt F6, né? Que na verdade eu tenho que usar o FN F6. Então é isso que serve o MT, rapaziada. Então você serve para isso. Eu só uso essas duas teclas. Cara, eu acho que entrar na barra de endereço com FNH ficou uma mão na roda. FN6 para mim ficava muito longe. Né? Então aqui para mim lá na barra de FN6 é mais complicado, né? Então o FNH eu já estou digitando, meu dedo já alcança aqui, né? Entendeu? E aí eu aperto Alt N, né? Ó, não vai fazer nada. Agora deixei apertado da F4, né? Por quê? Porque o N tem função de N, né? Aqui, para me digitar não muda nada, ó. Não, nariz, napa, ó, não muda nada, né? Não muda nada, ó. A digitação do N, ó. Então, eu só não consigo deixar ele apertado. E como ele é F4, ele não tem função nenhuma, mas no Alt F4 ele dá, ele fecha a janela, entendeu? Então isso são as configurações do UTIM, rapaziada. Então aí, cara, você pode brincar com ele do jeito que você quiser, né? Nas teclas avançadas aqui, né? Você pode colocar um monte de função que você quiser, né? Então nessas funções aqui desse lado, que não tem muita função, principalmente, e aí não influencia nada. Você coloca na camada principal, porque se você apertar FN e aqui, você está usando vários multimídias, né? Por exemplo, aqui tem vários layouts, aqueles layouts que eu disse para você, aqui é o Rapid Trigger, aqui é o Racing Mode, aqui é o Mix Mode, aqui é o FN2, então quando você apertar o FN, aí não adianta você inserir o MT, porque essas teclas já estão com função. Daí, por exemplo, você vai ter que apertar FN e deixar ela apertada. Você pode até fazer essa função nela, né? Por exemplo, você quer que essa tecla aqui, por exemplo, né, o L, ele usa a função de Alt F4 ou Delete, né? Então, fechar, né? Então você pode configurar essa tecla assim, até na camada 2. Então, a hora que você colocar aqui, se você apertar FN e der um toquinho, a música vai para frente. Se você apertar FN e deixar o L pegado, né? Ele vai abrir aqui, né? A barra de endereço, né? Então você vai ter que apertar o FN. Então eu acho besteira, né? Porque aqui você já vai ter, né? O FNH, por exemplo, que já vai para lá, né? Ou o FN6 já, né? Também, se você não liga, né? Eu botei no FNH porque eu acho que ficou mais... E aqui não atrapalha, né? Porque é no FN a tecla, então H continua sendo H, valendo H,
porque o H tem coisa que eu uso para jogo, né? Então teria que ser o FNH, por exemplo, né? Mas, por exemplo, você pode usar para abrir uma loja no LoL, né? Você pode colocar assim, tipo, deixar apertado aqui no camada principal, por exemplo, o M, se não tem função nenhuma, a vírgula, como F2, deixar apertado ela vira F2, né? Então, de repente, abrir uma loja no LoL facilita, né? Então, assim, você pode exercer qualquer função. Aí você pode brincar, rapaziada. Camada principal, camada secundária, ó, aceita qualquer coisa. Camada terceira aqui, ó, né? Ele sempre mantém o Rapid Trigger delas, né? Então aqui, ó, pode ver que tá sempre em qualquer camada, os Rapid Trigger estão sempre ativados. E aí, cara, você mantém qualquer tecla, né? Você pode fazer qualquer coisa ali de todas aquelas funções que eu falei. E o remapear também, né, rapaziada? Então aqui você tem a camada principal, né? Então você pode pôr as teclas avançadas em qualquer lugar, né? E aí você pode pôr a camada principal na camada F1, F2, até mais camadas, né? Ele aceita 3 camadas, né? Tá vendo? Adicionar camada, né? E aí, cara, aqui você põe, por exemplo, aqui é padrão, aqui você põe a F1, né? Que aqui pode encher de coisa, tudo que você quiser, ó. Tem todos os caracteres que você pode usar, ó. Tudo que você pode usar. Pode colocar em qualquer tecla, né? Apertando o F1 e ela, por exemplo, você pode até abrir calculadora, abrir e-mail, abrir navegador de arquivos, abrir internet, busca lá, abrir navegador, tudo, cara, tudo, né? Atualizar navegador refresh, que, por exemplo, é o Alt F4, né? É Alt F5, perdão, né? Que é essa função aqui, né? Por exemplo, você entrou ali no YouTube, por exemplo, né? Aí abriu as suas coisas do YouTube, né? Aí você aperta Alt F5, ele atualiza, ó. Né? Você pode pôr para atualizar numa tecla só, por exemplo, no MT, ou por exemplo, botar FNS para atualizar, né? Não precisa ir lá no FN para atualizar a página no F5, né? Então você pode brincar do jeito que vocês quiserem aqui, rapaziada. Ele tem tudo, caracteres especiais, né? Lá, você pode pôr perfil digital, os perfil analógico que você criar. Pode pôr caracteres estendidos, page down, page up, né? Eu criei bastante coisa aqui, rapaziada. Então vocês verem a minha aqui, ó, ele tem bastante coisa. Então a minha camada principal é a padrão, lógico, de teclado, né? A F1 minha, por exemplo, eu coloquei o del aqui, page out, page down, home end, né? A barra invertida aqui quando para programar. Aqui o print screen, né, por exemplo, você pode pôr em qualquer lugar, eu coloquei no FN Tab. Aqui os perfis eu não mexi, eu nem uso, mas eu não mexi, também não tem influência para mim. Mas, por exemplo, você pode deletar, vir no manual quando você quiser, se você não usa esses perfis, inserir teclas aqui. O meu FN eu saí do Caps e coloquei aqui, né, e é uma função que fica bom aqui para minha mão quando eu estou digitando. O FN Mod é os modos que vai variando entre esses modos, né? Então é só apertar FN, ele vai pegar o último modo que você usou e ficar revezando entre os dois modos que você usou. Então se você usou o Rapid Trigger, o Rapid Profile e o Type Mod, você criou um perfil seu, perfil digitação, e no Type Mod você deixou o perfil digital de jogo, por exemplo, né? A hora que você apertar aqui o FN Mod, ele vai ficar revezando entre esses dois. Então é só você apertar FN Mod, ele vai para o perfil de digitar, FN Mod, ele volta para o perfil seu de jogar. Então é bem bacana essa função. Então daí você cria um perfil ali, por exemplo, aqui, ou um perfil de corrida, né? Ou um perfil. Eu acho que aqui o mais interessante, como já tem os perfis analógicos aqui, né? Você pode criar um perfil aqui, como fala? Um perfil de digitação. Né? Aí você cria um perfil aqui de digitação, por exemplo, com as teclas que você gosta. É só dar um FN Mod, ele muda, né? Entendeu? Então, eu deixo basicamente assim, rapaziada. A camada principal é do jeito função, que já está aqui pré-determinado pelo routing, ó, tem até o sinalzinho. A F1 eu uso basicamente a função deles, ó. Salvo que eu mudei algumas teclas, ó, eu tirei o FN, eu inseri o del aqui, eu inseri a barra invertida, eu inseri a calculadora e o F6 e mudei o F2 para cá, né? E a camada 3 eu deletei ela, basicamente eu limpei tudo, tinha algumas coisas que automaticamente ele cria, deixei só o F2 Keylock para travar o Windows, entendeu? Então basicamente eu fiz isso, rapaziada. E aí, meu, você pode brincar à vontade com o teclado, rapaziada, ó. Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, todas as outras 1, 2, MT,
aí colocar outras funções, meu, à vontade. Então, é o que eu sempre falo, né? O routing é muito bacana por causa disso, cara. Você faz o que você quiser. O Varmilo faz também? Faz, rapaziada, faz. O Varmilo Victor, aquele padrão dele faz. Só que é um pouquinho mais complicado. Algumas coisas são mais fáceis, né? Depois eu posso, se vocês quiserem, tiver dúvida, eu posso explicar. Mas faz tudo isso também, tudo isso. A única diferença é que para criar aqui no Varmilo, eu achei até mais fácil, né? E remapear as teclas, o Varmilo não tem tantos caracteres assim, né? E o Varmilo, ele tem a primeira linha, ele só tem uma linha de F1, né? Ele não tem F2 e F3, né? E a F1 dele é algumas coisas já pré-determinadas aqui, de controle de iluminação e aqui de controle de mídia. Então fica aqui todo o controle de mídia que você pode criar em outro lugar, mas você não pode deletar. Então tem algumas coisas que já são pré-determinados, né? Aqui fica à vontade. E no ATK faz a mesma coisa, rapaziada. Mesmíssima coisa. É o até mais fácil de fazer, mas como eu disse, o routing tem mais função, cara. Mais função. Mas assim, é 5% mais de função em caracteres, né? Aqui tem mais caracteres para você colocar. É só isso. Porque o routing faz exatamente os MT da vida, né? Faz exatamente essas funções, né? Só que ele também não tem as camadas, né? Ele tem só uma camada de F1, não tem a F2, né? Que é a vantagem do routing. Mas assim, cara, faz basicamente a mesma coisa, né? E até tem algumas coisas mais fáceis, que nem travar o Windows, já vem pré-determinado nele. O FN Windows já trava o FN Windows, FN Caps Lock já trava o Caps Lock, ele já vem com essa função travada, né? E no routing também, no Varmilo também, e no ATK68 também, né? E aqui tem essa vantagem, por exemplo, do Alt GR, né? Todo Alt desse teclado é Alt GR, né? Então vem aqui. E por exemplo, né? Aqui muda um pouco no ATK, eu lembro que dá para configurar igual, deixar com Alt GR também, mas eles, como tem a flechinha, falha no menu. Então normalmente eu uso o menu aqui. Então F1 menu fica aqui no meu, né? No Varmilo, né? Por causa que o Varmilo ele fica as teclas aqui em cima, né? Que é igual eu deixei no ATK, essas teclas de multimídia. Então, para usar o menu, eu uso o menu aqui, né? Por exemplo, o menu é essa tecla aqui, né, rapaziada? Às vezes vocês precisam entrar numa página e apertar o menu, isso aqui, ó. Colar, copiar, recortar, né? Eu não uso muito, mas às vezes é útil. Por exemplo, se você entra no Google aqui, ó, às vezes você precisa abrir o menu, tá ligado? Perdão, no YouTube aqui, por exemplo, né? Tem algumas funções de menu aqui, por exemplo, ó, né? Capturar a tela, né? Tem tudo atalho, selecionar tudo dá pra você fazer atalho. Mas às vezes você quer salvar a página como favorito, algumas coisas dá pra por exemplo, inspecionar aqui, ó, tá vendo? Para quem usa de programação, esse menuzinho é importante aqui, ó. Salvar, selecionar tudo, ó, né? Então você consegue usar imprimir, tá vendo? Então você consegue fazer pelo menu se você não manjar muito de atalho, né? Mas ó, apertei o N e fechou, né? Então assim, é interessante ter essa tecla de menu, né? Para quem usa o Varmilo ou o ATK não tem, né? Então você pode botar aqui e colocar as funções ali em cima. Então basicamente é isso, rapaziada. Você brinca com ele do jeito que você quiser, mas é basicamente essas funções, né? E cara, o Varmilo tem as mesmas funções, só que é um outro programinha. Ele é meio engessado porque tem algumas coisas que já são travadas, né? Mas o resto você configura inteiro. E tudo que tem aqui, por exemplo, que eu criei aqui, no Varmilo já tem, tipo, todas essas teclas já vem engessada, né? Isso daqui, né? E, por exemplo, page down, page up, end del, vem aqui no cantinho dele. Então, assim, é bem tranquilo, né? Eles não têm a vantagem de ter o F2, né? E o ATK, cara, você faz tudo mais simples ainda, né? Pelo programinha da ATK, ainda com a vantagem, por exemplo, FN Windows já travar, FN Caps trava também no Caps, né? Ou só apertar o Caps. Então dá pra você fazer várias coisas do jeito que você quiser, né? Eu uso o Caps já como apertando e saindo, né? Então pra mim não tem, eu não uso muito. Por exemplo, apertei o Caps aqui, ó. Ele já vai pra caixa alta, né? Então ele já fica em caixa alta, né? Então eu não deixo tendo que apertar e nem apertando FN, né?
para ele. Mas o Windows meu, ele abre o Windows, assim, normal, né? Então eu tenho que apertar tipo, FN, travei o Windows, ó. FN, F2, o Windows, né? FN, F1, F2, o Windows. Foi para a segunda opção, ele trava o meu Windows, né? E aí, por exemplo, o Tab aqui, ó, né? Você no Varmilo, você deixa FN Tab, por 3 segundos apertado, ele reseta o teclado, né? Então ele pode fazer isso já por ele, né? Aqui, por exemplo, você precisa resetar o teclado por aqui, ele não reseta automático. Então, cara, eles têm características um pouco diferentes, mas assim, todos fazem basicamente as mesmas funções, né? Algumas coisas no ATK é mais fácil, algumas coisas no Varmilo é mais fácil, umas coisas no Yuting é mais fácil, né? Mas depois que você pega a manha, mano, vai embora. Não tem sofrência nenhuma, né? Você cria as camadinhas aqui e faz do jeito que você quiser, coloca os MT da vida. Todos, cara, fazem a mesma coisa. Tem a regulagem de MT por 30, 40 bits, né? Um é por 300 ms, outro é por bits. Então, cara, você configura do jeito que vocês quiserem. Né? E o ATK faz exatamente a mesma coisa. O programinha da ATK é muito bom para fazer isso, rapaziada. É bem facinho de mexer. O do Varmilo é um pouquinho mais complicado, mas depois que pegou a manha é tranquilo. E o do Yuting é meu preferido, rapaziada. Ele pode ser até um pouquinho mais complicado no começo, mas é meu preferido porque, cara, ele tem várias camadas aqui que você pode deixar. Os MT dele funcionam muito bem. Né? Então, assim, as taxas de bits dele é tudo pré-determinada. Então, é muito bacana isso aqui, rapaziada. Então, é isso, não tem segredo. Espero que vocês tenham entendido. É muito tranquilo, rapaziada, muito tranquilo mesmo, né? Depois que você pega o jeitinho ali, cara, e fica à vontade, mano. Reina, não deu certo, reseta. Entendeu? Reseta ele lá, volta configurações de fábrica ali, ó. Não precisa nem resetar o firmware, né? Aqui você vai resetar o firmware. Por exemplo, aqui, né? Aqui você reseta o firmware, por exemplo, aqui, né? Aí você reseta ele inteiro, volta a resetar o firmware, vai ter que vir aqui em atualizações e atualizar de novo. É bacana porque aqui há uma recalibragem das suas teclas, caso você mude, né? O seu switch, né? Mas se você quiser só resetar, você vem aqui, ó. Redefinir todas as configurações do teclado, vai voltar tudo normal. Inclusive, vai voltar normal para cá. Né, você vai perder tudo isso daqui, ele vai voltar ao teclado normal. Então é muito tranquilo, rapaziada. Então, ó, dá para você mexer, deixar ele muito funcional, tanto para jogar como para você ganhar produtividade, né? Então, assim, o meu, cara, nossa, não tenho nem o que falar. É muito interessante para produtividade, né? Então tem todas as camadas aqui, ó, tem basicamente tudo que eu preciso, rapaziada. Tudo. Então é muito bom. Então, rapaziada, espero que tenham gostado. Espero que ajude esse vídeo aqui. Fique mais didático do que o outro que eu fiz, né? Fique mais atualizado, né? Se vocês quiserem, eu faço no Varmilo. Alguém tiver um Varmilo e quiser alguma dúvida, dá um toque aí que eu faço. Cara, do ATK eu não tenho mais o teclado ATK, mas tem um bem explicadinho dele. Cara, o ATK segue a mesma linha do Varmilo, mano. Tudo que você aprendeu aqui no Varmilo é a mesma coisa. É só se dar uma lidinha lá. As funções é a mesma, a única diferença é que você clica com o direito, insere ali os caracteres, né? Você liga o FN ali naquele botãozinho, acho que na segunda ou terceira aba, e manda bala. Então, rapaziada, muito obrigado, tá ligado? Valeu. Quem puder ajudar deixando um like, deixando um joinha, né? Atualizando. Seguindo o canal, recomendando, né? Tudo ali o YouTube entende que vocês estão gostando e vão divulgando para mais pessoas. Rapaziada, amanhã chega, não chegou hoje, amanhã chega o Fabuloso, né? O Black e o Fabuloso, perdão, amanhã chega o Fabuloso Black e sexta-feira, quinta ou sexta-feira, chega o Max. Né? O Max preto e vermelho, né? O Black ainda não saiu de lá. E o Fabuloso Red, não sei como que tá. Na verdade, já paguei. Ele tava junto com o Max. Eles foram para receita junto, eu paguei junto, mas o correio só pegou o Max. Eu não sei agora se o correio pegou o Red. Se pegar hoje, quinta ou sexta tá aqui, né? Ou até quarta, né? Como pegou hoje, né? Então, pode ser que chegue até quarta ou quinta, ou no máximo sexta. Se pegar até quarta ou até terça, chega na sexta. Então, vai ter até o Red também essa semana aqui. Então, vamos ver. Eu não vi como está a atualização do correio. Eu sei que o Mac já saiu de manhãzinha
Então provavelmente pinga amanhã em Dayatuba e quarta-feira tá aqui na minha cidade, ou quinta. E o Black amanhã tá aqui, rapaziada. Ele já tá aqui na minha cidade, mas ele não deu tempo de sair hoje, né? Então ele chega amanhã. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa semana. Espero que tenha ajudado para vocês essa explicando aqui como funciona o routing e as funções dele.